ter oportunidades aí de conhecer os temas de pesquisa, o que cada um vem desenvolvendo. Passa a palavra ao professor Albert. Obrigado, Rafael. Bom dia para todos os participantes do workshop. Meu nome é Albert Reina, eu sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Eu serei o chairman agora na palestra da abertura do evento. Então, como um aviso, vocês devem ter visto, pessoal, que no site do evento, infelizmente, o professor Moisés Nussensweig, ele teve um imprevisto que impossibilitou a sua participação. Certamente, nós esperamos poder contar com a participação dele nas próximas edições do evento, certo? Mas, nesta oportunidade, nós, então, teremos a palestra do professor Marcos Soriá. Ele é professor titular do programa de pós-graduação em Engenharia Física e, ao mesmo tempo, ele é diretor da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, que pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde o programa é hospedado, certo? O professor Marcos Soriá, então, ele realizou tanto o bacharelado como o mestrado em Física na Universidade Federal de Pernambuco e o doutorado em Física na Universidade de Paris Norte. Ele foi professor associado visitante na Universidade de Paris 13 e pesquisador visitante na USP de São Carlos. E antes de chegar ao programa de pós-graduação em Engenharia Física, o professor Marcos Soriá, ele ocupou os cargos de professor na Universidade Federal da Paraíba, entre os anos de 1994 até o 2006, e ele foi professor visitante na Universidade Duke. Bem, o professor Oriá, então, ele desenvolve pesquisas tanto nas áreas de física atômica, principalmente em problemas de interação átomo-superfície, e em dinâmica não linear com circuitos eletrônicos, que será o tema da palestra de hoje. Então, nós agradecemos a participação do professor Marcos Soriá nesse nosso workshop, e agora eu passo a palavra para ele. Deixa eu só dar um aviso que serve tanto para o professor Marcos Soriá como para o restante dos palestrantes, é importante. A gente vai avisar que vocês perceberão, os palestrantes, que quando tiver faltando 5 minutos para o final das apresentações, vai aparecer uma mensagem na tela de vocês com o nome 5 minutos no meio, tá? Então, aí vocês vão ficar sabendo que restam 5 minutos. Então, a gente agradece aí as palavras do professor Albert e eu passo novamente a palavra ao professor Marcos Oriá. Seja muito bem-vindo, professor. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ok, então, obrigado aos coordenadores desse evento por essa oportunidade. Eu vou, então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok, vocês estão vendo aí essa primeira... Tá ok, Albert? Aí, ainda não estamos enxergando a tela, professor. Então deixa eu... Ops. Ok, agora sim. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Ok, tem um atraso aqui na minha apresentação, mas então é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar então de uma das linhas de pesquisa da gente, dinâmica não linear, usando particularmente circuitos eletrônicos, e deixa eu passar imediatamente aqui para o meu roteiro de apresentação, que eu vou falar para vocês aqui hoje. Primeiro, pensando nos estudantes, fazer uma brevíssima introdução de dinâmica não linear, passar isso no contexto de circuitos eletrônicos. Eu espero convencer vocês que circuitos eletrônicos é uma plataforma interessante para esses estudos, dar 2 exemplos de aplicações desses processos de caos em sistemas dinâmicos, a utilização de sincronização para a comunicação privada. Outro exemplo mais próximo do trabalho da gente, que é usar esses sistemas
caóticos para gerar estatística num contexto que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, e um resultado que eu estou muito feliz de apresentar hoje aqui para vocês, que é o resultado da pandemia do projeto do nosso grupo, mas particularmente relacionado à dissertação de um dos nossos estudantes. E, se tiver tempo, eu acho que o tempo vai ficar um pouco curto, fazer uma apresentação de outros desenvolvimentos de ótica não linear, mas não de dinâmica. Então, vamos ver o que é que a gente pode fazer hoje em termos de tempo. Em termos de uma apresentação da área de dinâmica, eu vou começar do começo, e o começo tem a ver com Poincaré. Poincaré começou, construiu as bases do que seria técnicas de estudos de processos caóticos por um acidente histórico, né? E no fim do século XIX, houve um desafio. A historinha é que o rei da Suécia estabeleceu um prêmio para quem oferecesse uma análise do problema de estabilidade. Está aqui o problema, mas a ideia era, a pergunta é: o sistema solar, ele é estável ou não? O problema formal é se você tem vários corpos interagindo pela força da gravidade, esse sistema, ele é estável, ou um dia um desses planetas vai embora. Então, vocês estão vendo uma pequena simulação aqui de 3 massas. Você diz, ora, mas não é isso que acontece. Lembre-se que o Sol tem uma massa, algumas ordens de grandeza, 5, 6 ordens de grandeza maior do que a da Terra. A Lua, pelo menos 100 vezes a massa menor do que a da Terra. Então, nessa aproximação, você tem, então, corpos girando em órbitas muito regulares. Mas, de uma maneira geral, se você tem 3 ou mais corpos, a dinâmica pode ser muito mais complexa no limite geral. Então, nesse trabalho, tem uma história muito interessante aí, que eu não tenho tempo de contar, mas o importante aqui é passar a mensagem para vocês que Poincaré lança, então, as bases desses estudos de dinâmica não linear. Isso tem várias outras contribuições importantes. Vou citar aqui, por exemplo, Van der Poel, lá nos anos 20, que estuda comportamentos não lineares em circuitos, em osciladores eletrônicos, mas veja só, de uma maneira geral, os sistemas, particularmente em eletrônica, em osciladores, os efeitos não lineares eram vistos mais como dificuldades a serem eliminadas do que realmente um objeto de estudo. Tudo isso muda nos anos 70, né? Tem um trabalho bem citado de Lorentz, que está aqui as equações, é um sistema simples de 3 equações acopladas. O Lorentz era um meteorologista, ou melhor dizendo, um físico de atmosferas, e ele estava preocupado em escrever equações para a dinâmica do tempo, né? Então, essas variáveis que estão aí, x, y, z, na verdade, tem uma significação em termos de pressão e variáveis atmosféricas. Mas, bom, o fato é que ele descobre uma das características, ele redescobre, né, essa característica importante dos sistemas não lineares de forte dependência com as condições iniciais, que faz com que a dinâmica seja, de uma certa maneira, imprevisível. Por que esse trabalho? Podia ter sido outro. O fato que é importante passar aqui para vocês é que isso é o início das tecnologias de computação. Então, não se faz dinâmica não linear sem computadores. Então, esse é um trabalho importante, bem citado, mas é o momento que surge, então, uma pesquisa importante na área de dinâmica não linear. Muito bem, uma característica que eu queria... Meu computador está lento. Pronto, passou, ele realmente está muito lento. Um aspecto interessante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, de 2 exemplos aqui, além do sistema de Lorentz,
mostrei aqui o sistema de Rossley. Vejam só, vocês têm sistemas dinâmicos, são descritos tipicamente por equações desse tipo, né? Equações de diferenciais de primeira ordem, e vocês vejam aqui no de Lorentz que você tem uma dependência da derivada em x, que ela é linear com as variáveis, né? Na segunda equação, aí sim você tem um termo não linear, um produto XE, então esse termo é não linear, assim como você tem na terceira equação um termo não linear. Essa é uma assinatura do aspecto não linear dessas equações. A equação de Rossley é uma simplificação, só tem um termo não linear, e o que eu quero comentar com vocês aqui, que é fácil, em princípio, né, implementar essas equações em circuitos. Né? A gente sabe fazer somadores, etc., derivar, integrar com circuitos, então você pode implementar essas equações. Dito isso, eu vou, então, mostrar para vocês um circuito bem simples, né? É possível fazer dinâmica não linear com circuitos, mas eu vou começar de uma maneira que eu espero que seja didática, um circuito RLC linear. Então, o que é um circuito RLC? É um circuito em que, essencialmente, você tem um indutor que acumula energia magnética, um capacitor que acumula energia elétrica, e se você dá energia para esse sistema, ele vai trocar, então, energia entre o capacitor e o indutor, e esse sistema está descrito aqui de uma maneira bastante simples, né? O estudante do segundo ano de engenharia já sabe resolver esse tipo de problema, que você descreve, então, a tensão que está no indutor é a mesma tensão do capacitor, está escrito aqui nessa primeira equação, onde a tensão do indutor é L dI dt, igual à tensão do capacitor V2. As correntes que se somam, I3 que chega aqui, se divide em I e I2, está descrito na segunda equação, e essas equações eu posso escrever, então, tem duas variáveis importantes aqui, que é I3 e V2, eu escrevo isso numa forma vetorial, tá certo? E relaciono, então, a derivada desse meu vetor, derivada desse vetor I3V2 com o próprio vetor. E essa matriz aqui, que eu escrevo na forma matricial, que está expressa nessas equações. Se eu escrevo de uma maneira bem condensada, isso aqui é para apresentar uma notação que eu vou usar mais na frente, então eu tenho meu vetor x ponto igual a x. Eu posso resolver esse sistema, dadas as condições iniciais, eu posso resolvê-lo. E a solução desse sistema, ele ocorre, ele é diferente em função de um parâmetro aqui, esse meu elemento que eu não falei ainda, o elemento de dissipação, isso aqui é um resistor, lei de Ohm, você dissipa energia. Se esse resistor, matematicamente, eu fizer R igual a zero, o sistema vai oscilar entre o indutor e o capacitor, e a série temporal da tensão e da corrente está apresentada aqui em função do tempo, e você tem uma defasagem entre uma grandeza e outra, mas a amplitude se mantém, não tem dissipação. Eu represento isso aqui num espaço corrente e tensão, esse X aqui é chamada trajetória do meu sistema, e você tem, então, uma representação aqui da dinâmica do sistema, uma representação diferente da série temporal. Se o meu resistor for um resistor normal, ômico, então ele consome energia, as amplitudes das minhas variáveis vão decrescer no tempo, e nesse espaço de trajetórias aqui, você vê, então, que a trajetória tende para a origem, né? Os valores das variáveis diminuem. Se, matematicamente, eu faço R negativo, eu uso um resistor negativo, isso aqui serve como fonte, e as minhas variáveis vão crescer no meu espaço dos meus parâmetros, das minhas variáveis, eu tenho essa espiral crescente. Então, a gente tem alguns elementos importantes aí para descrever uma dinâmica
de um sistema, e eu vou acrescentar efetivamente ao meu sistemazinho. Eu tenho um capacitor, indutor, eu tenho minha resistência normal, vou introduzir aqui uma resistência negativa. Isso existe, está aqui, só para não sugerir que é uma coisa misteriosa, a gente pode construir isso no laboratório. Mas não é importante aqui, importante para a gente é dizer que um resistor normal segue a lei de Ohm, V igual a RI, está representado aqui. Um resistor negativo, nesse caso nosso, ele opera numa faixa de tensão bem definida. Está aqui as equações que descrevem a nessas regiões, e esse elemento introduz uma não linearidade no meu circuito que me permite, então, chegar no chamado circuito de Schwa. Circuito de Schwa ele é bastante simples, é um dos circuitos mais simples que você pode implementar a dinâmica não linear, e aqui vejam que eu introduzi mais um capacitor. Então, meu sistema tem uma corrente, duas tensões, V1 e V2, as tensões nos capacitores, então eu tenho 3 variáveis, eu aumento a dimensão do meu sistema, que eu preciso, no mínimo, 3 variáveis para ter dinâmica não linear. E representa aqui para vocês, agora, as variáveis V1 e V2, as tensões nos capacitores, né, nesse espaço aqui das tensões, e eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho uma situação em que eu tenho um comportamento periódico dessas variáveis. Então, muito tranquilo, operando num regime linear. Se eu modifico meus parâmetros, eu vou tendo dobramento de períodos, etc., e rapidamente você pode cair numa situação em que o comportamento é caótico. Estou afirmando que é caótico, precisaria caracterizar isso, mas o fato é que esse tipo de sistema, bastante simples, permite implementar uma dinâmica não linear experimentalmente de uma forma bastante simples. Me permitam apresentar mais um sistema. Esse sistema aqui é importante porque é o que a gente vai usar. Alguns resultados que eu vou apresentar para vocês aqui em seguida usa esse sistema, o sistema de Gautier-Bienfant, e ele, na verdade, é um Schwa modificado, o resistor negativo, dos capacitores, o indutor, o resistor, está tudo aqui, mas eu introduzo aqui um elemento a mais, que são 2 diodos e um resistor. Então, as equações para V1 e V2, as tensões nos capacitores e a corrente no indutor, estão aqui, e eu posso, então, resolver numericamente. Insisto nesse aspecto, é fundamental você utilizar ferramentas numéricas para obter os resultados, para comparar com seus resultados experimentais, e deixe eu fazer aqui, então, uma transparência, ficou claro aqui, mas eu vou, então, fazer um resumo muito rápido em uma transparência desse conceito de dinâmica não linear. Eu espero ter convencido vocês que sistemas caóticos não tem nada a ver com sistemas aleatórios. Não é aleatório, são determinísticos, obedecem às equações. Mostrei para vocês as equações que, para cada um desses sistemas, define a dinâmica desses sistemas. Tem que ter um termo não linear, pode ser autônomo ou não autônomo, se o tempo aparece explicitamente e tal, se é conservador ou não. As variáveis contínuas discretas, você pode ter, sei lá, um exemplo, um mapa logístico que da população de uma espécie, por exemplo, uma espécie de bactérias e tal, é muito bem descrito. O mapa logístico é um sistema discreto, a população numa geração descrita pela geração anterior. Então, tem todas essas características desse sistema não linear, mas talvez a mais importante e interessante para a gente aqui é a imprevisibilidade. Então, o sistema não linear, essa dinâmica, ela é determinística, mas ela é imprevisível. Em que sentido? No sentido que, se você fizer uma aproximação daquelas equações muito simples, né, localmente você tem uma derivada de uma variável que proporciona a própria variável. Então, você tem uma solução natural disso, que é uma exponencial. Então, se eu tiver aqui, vamos analisar essa equação aqui, que me diz que a distância
distância, esse ΔX0 é a distância entre duas trajetórias aqui, eu tenho uma trajetória x0 aqui e uma x de t1. Então, a distância inicial entre essas trajetórias vai evoluir num tempo t posterior com uma dependência, numa primeira aproximação, com uma dependência exponencial. Então, se esse lambda for zero, a distância entre os dois, essa exponencial aqui dá 1, a distância entre os dois é constante. Se esse lambda for negativo, essas trajetórias se aproximam, se ele for positivo, essas trajetórias se separam exponencialmente. Então, tem um exemplo aqui de uma série temporal em que duas trajetórias começam juntas e, depois de um certo tempo, os caminhos são completamente diferentes. Ou seja, é aí que está não demonstração, mas uma amostra dessa imprevisibilidade. Se eu souber um ponto num certo tempo t de uma trajetória, eu não posso afirmar muita coisa ou nada sobre uma outra trajetória que partiu de um ponto muito próximo. Então, essa é uma assinatura importante. Então, a priori, se eu tenho dois osciladores não lineares, eles vão oscilar de maneiras completamente independentes, mesmo se eu os construa de forma bastante idênticas, mas as condições iniciais, por melhor que eu procure fazer, simplesmente o ruído vai fazer com que esse sistema divirja. Apesar disso, foi mostrado em 90, é um trabalho importantíssimo, com milhares de citações, Pecora e Carroll mostraram aí que é possível sincronizar sistemas caóticos, osciladores caóticos. E eles fizeram isso, note, implementaram circuitos eletrônicos implementando as equações de Lorentz. Então, quem prestou atenção ali reconheceu aqui imediatamente as equações de Lorentz, e vocês vejam, coloco aqui as trajetórias dos dois sistemas, aí você só vê um, por quê? Porque eles estão perfeitamente superpostos. Então, se eu pego uma das variáveis de um sistema, comparo com a da outra, ela vai estar aí na bissetriz, a origem deve estar por aqui, então esse sistema está perfeitamente sincronizado. E como é que eu consigo isso? Substituindo uma das variáveis, uma ou duas das variáveis desse sistema, na linguagem, o pessoal usa muito essa linguagem de mestre e escravo, sei lá, diretor e resposta, coisa desse tipo. Então, você tem um sistema que vai induzir o outro a seguir a mesma trajetória. Então, isso teve implicações interessantíssimas, porque logo depois tem um trabalho importante aí de Coulomb e Oppenheimer, que usa um oscilador, né, três variáveis V e W, usa um oscilador caótico para acoplar num segundo oscilador caótico, só que no meio do caminho eu injeto uma informação aqui ao meu sistema. Ora, esse segundo sistema, isso é importantíssimo, ele vai sincronizar aonde? Ele vai sincronizar no sinal, na informação dinâmica do primeiro oscilador. E aí, se eu fizer depois com a resposta desse meu sistema, que está síncrono ao primeiro, se eu fizer um batimento, uma comparação com o meu sinal que eu enviei aqui, o meu sinal S, que contém a informação que eu quero enviar, eu vou, então, extrair minha informação. Ou seja, é uma maneira não de fazer criptografia, isso é uma longa discussão aí que a gente não vai entrar agora, mas fazer, num certo nível, comunicação segura. E isso foi levado a sério, né, foi implementado depois, usando-se lasers. Então, dois lasers caóticos, acoplados, você enviou, então, a mensagem de um para outro, e foi possível fazer isso numa rede comercial, na rede de telecomunicação da cidade de Atenas. Então, em dois pontos separados de cerca de 120 quilômetros, foi enviado um sinal, usando essa técnica que eu falei para vocês, e usando a sincronização caótica, você pode extrair, então tem uma diferença bastante grande de escalas aqui, mas lá na frente, no meu receptor, eu extraio minha informação. Então, eu posso fazer comunicação com caos, nessa perspectiva de comunicação segura, privada, digamos, segura. Tem que chamar atenção para a linguagem que
criptografia é uma coisa muito mais delicada e com requerimentos muito mais sérios. Ok, esse então é o primeiro exemplo. Eu passo imediatamente à fase seguinte, insistindo aqui na minha notação. Isso aqui é o sistema de Gautier. Então, esse x aqui é um vetor, então eu tenho 3 variáveis, nesse sistema em particular é um V1, V2, uma corrente, então esse é o meu sistema, essa função aqui me dá as relações não lineares que eu apresentei já para vocês, então esse F é o chamado fluxo, então tem um sistema M e tem um sistema S. Note que essas duas equações são idênticas, a menos desse termo de acoplamento. Esse tipo de acoplamento, eu vou enviar parte do sinal de um ao outro, do mestre ao escravo. Lamento pela essa linguagem horrível. Então, esse K é uma matriz 3x3 que me permite, né, acoplar qualquer componente em qualquer componente. Por exemplo, se eu uso V1 e V1, eu acoplo o V1 desse sistema no V1 desse sistema, usando esse delta 1, eu vou ter, então, uma sincronização perfeita. E a novidade desse trabalho é mostrar que, dependendo de como você faça esse acoplamento, então tem um estudo, a gente não é o caso de discutir aqui, mas se você fizer, por exemplo, um acoplamento V2-V2, com esse K aqui, você vai ter, então, uma sincronização intermitente. E a gente usou esse resultado, né? Isso aqui é a montagem que nós utilizamos na UFPB, quando eu estava lá alguns anos atrás, e junto com o nosso colaborador, o Cavalcante, a gente implementou essas equações e obtivemos uma série de resultados que a ideia é o seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês que se eu acoplo esse sistema, uma linguagem melhor aqui, piloto-resposta, eu acoplo esse sistema na minha variável V1, rapidamente, em função da força do acoplamento, esse sistema sincroniza. Se eu uso V2, ele não sincroniza, e a minha série temporal de uma variável que eu chamo x perpendicular, quem é x perpendicular? É uma medida da distância de todas as variáveis. V1, V1', V2, V2' e I'. Né? A notação aqui está diferente, mas você tem sistemas dinâmicos com 3 variáveis, eu meço, então, o módulo, a soma do módulo dessas variáveis, eu tenho 0 quando elas estiverem todas coincidindo. Então, isso é um bom parâmetro, uma boa métrica da distância entre as duas trajetórias, e aqui eu tenho eventos de sincronização. Por que isso é interessante para a gente? Porque a gente se coloca num contexto, então está aqui a série temporal, eu passo imediatamente para explicar o contexto que nos interessa esse tipo de sistema, que é a eventualidade de estudar estatísticas diferentes e, particularmente, eventos extremos. Então, vou usar esse tipo de bancada de laboratório para estudar um tipo de evento que daqui a pouco falo mais sobre isso para vocês, mas justamente para apresentar para vocês esse tipo de estatísticas não normais, deixa eu lembrar para vocês aqui o que é uma estatística normal. Todo mundo sabe que é uma estatística normal, ela é caracterizada por uma distribuição gaussiana, as calculadoras lá, algumas calculadoras permitem você calcular sigma, sigma 2, variância, etc. Então, você tem uma característica importante de uma distribuição normal, que é a rápida queda dos eventos. Então, se você tiver fora de um sigma, você tem uma probabilidade aí que cai muito rapidamente, 2 sigmas, 3 sigmas, as probabilidades em eventos numa base diária, aqui em 3 sigmas, um evento ele vai acontecer, então, uma vez por ano. Se eu tenho 4 sigmas, ele vai acontecer apenas um evento a cada 43 anos e assim por diante. Então, o ponto a frisar aqui é que uma distribuição normal, ela decai muito rapidamente. Ora, existem outras distribuições estatísticas de sistemas complexos, sistemas com acoplamentos, que decaem diferentemente, decaem assintoticamente, seguindo uma lei de potência. E onde é que você encontra isso?
E é isso que acontece, né? Os sistemas não acoplados, sempre que obedecem estatística normal, são mais raros. Os sistemas complexos são muito mais comuns, né? Se descrever sistemas biológicos, econômicos, a rede de computadores, elas obedecem estatísticas não normais. Então, por isso que é importante estudar. E como exemplo disso aqui, eu dou um exemplo completamente fora dessas áreas que eu citei. Por exemplo, se você ranqueia, aqui faz um ranking do tamanho de cidades, né, o número de cidades americanas em função da população, você vê que sai uma lei de potência. Então, tem uma razão, né? Você tem um número que cresce em função da população e vocês veem que isso aqui, numa escala logaritmo, por isso que dá uma reta, é uma lei de potência, dá uma reta porque a escala é logarítmica. Ok, se você pegar a França, também você observa a mesma lei de potência, mas você tem aqui um outlier, como é que diz? Alguém que está fora da curva, mesmo nessa escala logarítmica. Aqui seria o caso da cidade de Paris, está completamente fora dessa estatística. Então, isso para mostrar para vocês que em vários sistemas você tem não só lei de potência, garanto para vocês que os salários seguem lei de potência, não é uma estatística normal. Então, os salários, tem gente que tem eventos extremos na distribuição de salários. Então, existe, eu vou passar isso rapidamente, eu espero ter convencido vocês que tem uma quantidade enorme de áreas que isso pode interessar, e já adianto para vocês que a estatística desses eventos aqui não só segue uma lei de potência, mas mais do que isso, ela tem uma faixa que é lei de potência e tem uma faixa que é chamada, não sou responsável dessa linguagem, é o nosso colaborador nesse trabalho, que chama esses eventos aqui de dragão rei. Então, esses eventos que têm uma estatística com probabilidade, eles são extremos, mas com probabilidade muito maior. Esse gráfico aqui é de uma distribuição de probabilidade em função da amplitude dos meus eventos. Então, esses eventos têm uma probabilidade muito mais alta do que os eventos intermediários. Então, você tem uma plataforma que possa estudar isso, permitiu a gente identificar dois aspectos importantes, que um deles é bastante fundamental, é que eventos raros que seguem estatística lei de potência, eles são, por uma questão de a imprevisibilidade desses fatores de escala. Rapidamente você pode mostrar que um decaimento exponencial ele é invariante numa escala log, então isso se traduz para uma imprevisibilidade de você saber se um evento que começou hoje aqui, se ele segue uma lei de potência, ele vai ser médio, intermediário ou muito grande. Ora, nesse tipo de comportamento aqui, a agente do dragão rei, eles são regidos por uma dinâmica diferente e permite, então, você especular sobre previsibilidade e, portanto, de controle. Você pode prever, você pode controlar. E, efetivamente, eu apresento aqui para vocês uma variável, né, o módulo da soma das minhas variáveis do meu sistema mestre, e a gente pode mostrar que, quando você passa um certo limiar aqui, aquela minha variável que mede a distância entre os dois sistemas, que me dá a minha distribuição de eventos de desincronização, você tem, então, um evento extremo. Então, se eu tenho essa correlação bem definida, eu posso, então, criar um mecanismo de controle. No caso do sistema da gente, a gente tem um acoplamento do tipo 2-2, que permitia você ter um acoplamento intermitente e criar esses eventos extremos, mas se no momento em que XM está próximo do X de limiar, eu ligo, então, o meu acoplamento, que vai me dar o acoplamento perfeito, e aí, o que é que acontece? Você tinha, nesse caso aqui, acabei de mostrar para vocês, se o controle estiver desligado, eu antecipei meu evento extremo, aqui com o meu controle ligado, eu
abortou-se, então, o evento extremo. Então, a estatística modifica, então, isso foi um resultado que a gente publicou alguns anos atrás. Eu fui muito contente, toda a parte experimental foi feita aqui no Brasil, na UFPB, com o nosso colaborador Sornet, em Zurique, Maryland, Otto, Gauthier. Então, esse trabalho teve um destaque aqui. Isso é uma recomendação do Physical Review Letters, que permite, então, você ter um comentário na Physics, que é outra revista especializada em destaques de publicações no Physical Review Letters. Então, nós tivemos direito a esse comentário. Eu entendo que, então, o impacto desse trabalho é por abrir essa opção de você poder caracterizar certos eventos extremos e abrir oportunidade de controle. Então, isso teve um impacto na mídia especializada, Physical World, etc., Wired. Então, houve um certo impacto, mas uma coisa que eu gosto bastante de citar é que uma excelente revista que temos aqui no Brasil de divulgação científica, que é a revista da FAPESP, ela fez, então, um artigo sobre esse trabalhinho da gente, que eu acho que tem um resultado bastante importante nessa discussão de sistemas complexos. Estender essa parte conceitual para sistemas complexos, é interessante saber que existe outra categoria de eventos extremos. E, bom, para os estudantes aqui é importante mencionar que, depois disso, né, então, você tem isso, a gente teve, então, um estudante de doutorado que fez uma série de estudos, não vou detalhar aqui, mas controle da lei de potência, o papel da região central aqui na dinâmica desse sistema, é crucial a origem aqui para esse tipo de eventos. Então, você tenta entender profundamente o que é que está acontecendo e, como a gente esperava, teve uma certa repercussão. Esse trabalho foi bem citado, inclusive em relação a coisas bem práticas, né, de redes de computadores e redes elétricas, etc. Então, esse é o segundo resultado que eu queria apresentar para vocês, e aí eu passo, então, para a parte seguinte da minha apresentação, que é esses resultados que eu chamei a atenção de vocês agora, que obtivemos recentemente. Então, o que a gente fez, isso é um trabalho de quarentena, né? Que Robson é o grande responsável por esses resultados. Isso aqui, não está todo mundo aqui, quem faltou à reunião nesse dia não apareceu na foto, mas eu vou, então, apresentar para vocês. A gente está usando aquele sisteminha de Gauthier, está descrito aqui, mas me permitam apresentar uma nova linguagem. A linguagem que eu quero introduzir aqui é a seguinte: eu tenho um oscilador que obedece essas equações, e eu posso analisar a resposta desse meu sistema olhando as minhas três variáveis, x, y, z, V1, V2 e corrente, tanto faz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar soluções. Eu tenho uma máquina aqui que me gera soluções, né, um oscilador equivalente, mas o ponto importante é que eu posso injetar soluções aqui. Como? Através da variável V1, V2 ou I. Qualquer uma dessas variáveis eu posso acoplar aqui e comparar o que é que está acontecendo. Isso, na verdade, repito, é só uma linguagem diferente do que já foi feito. Você pode dizer, não, você tem dois osciladores acoplados, aqui você usa o V1, mas me permitam insistir nessa linguagem nova, que eu tenho soluções que eu vou apresentar para o meu oscilador e ele efetivamente vai sincronizar. Então, eu olho a variável V1, olho a variável V2, olho a variável corrente I, e eles estão perfeitamente sincronizados. A série temporal aqui só dá para ver uma porque ela se sobrepõe. Então, eu tenho no espaço de variáveis aqui a minha solução e o sistema segue exatamente essa trajetória como esperado. Então, nada de novo aqui, a gente controla isso aí. O que tem de novo aqui é o seguinte: se eu disser
Se você me disser que você vai pegar um sistema não linear e vai impor só as soluções dele como uma combinação linear, o que é que você espera? Você diz, isso não funciona. O sistema é intrinsecamente não linear. Então, tem termos do tipo produto, etc., e vai ter termos diferentes. Então, o problema que eu quero discutir aqui com vocês é que a gente faz efetivamente a injeção, se soma soluções, injeta no oscilador e vê o que é que acontece. Ora, o que acontece é que eu estou fazendo uma injeção dessas soluções via um acoplamento. E aí, efetivamente, né, nesse caso particular, em que eu uso soluções V1 e V2, olha, eu estou dando informação das minhas soluções, não tem nada a ver com o sistema de controle. Eu não tenho um sistema que eu olho a resposta, meço a distância dele e reenvio minha variável. Isso seria o caso se eu tivesse enviando as 3 variáveis, analisando a dinâmica dele, a parte linear, a parte e a taxa de variação, etc., PID, as técnicas usuais de controle. Não é o caso aqui, eu estou enviando apenas uma informação parcial da dinâmica dessas soluções e o sistema segue perfeitamente aqui, então, a soma. Então, a minha variável aqui, qual é a variável? Por exemplo, eu tenho V1 que vai seguir o V1, a soma das 2 soluções. Se eu olho individualmente a minha variável, né, comparo minha variável V1 com cada uma das soluções, a solução A, a solução B, não segue nem a solução A, nem a solução B. E pela simetria do problema aqui não poderia. Então, ele segue, sim, a soma, o que aparentemente é bastante surpreendente que um sistema não linear siga uma combinação linear de soluções. E aí, para as outras variáveis, também funciona V1, V2 e I. E vocês vejam que tem uma pequena estrutura aqui, e aí a pergunta natural é o que acontece? Bom, então, antes de passar a etapa seguinte, deixa eu mostrar as trajetórias. Isso aqui é a trajetória da minha solução A, a trajetória da minha solução B, elas são características, e vocês vejam que a solução é uma solução completamente nova, não é uma solução típica, é uma solução que tem a soma dessas duas com a relação de fase bem definida, isso com um oscilador caótico. Então, deixa eu ver o que é que eu preparei aqui para vocês. É interessantíssimo, eu gosto muito de olhar esses resultados aqui, num regime periódico, oscilador não linear, mas eu posso operar num regime linear. Ajusto meus parâmetros que ele opera num regime linear. E vejam que resultados, eu adoro esses resultados aqui. Por exemplo, aqui a gente consegue ajustar os parâmetros de maneira que as 3 trajetórias coincidem. As 3 estão aqui, as 2 soluções, azul e vermelha, sobreposta a verde, que é a saída. Então, azul para azul e vermelho para as 2 soluções e verde para o oscilador. Essa é uma solução. Eu tenho aqui, num atrator, desculpa a linguagem mais técnica, mas numa região você tem uma solução, em outra região você tem outra, e o sistema segue uma combinação que dá esse resultado aqui. E você tem uma coisa aqui que, olha, essa aqui está melhor, né? A gente fez as trajetórias ligeiramente diferentes, e você vê que uma é muito próxima da outra, a vermelha e a azul, e a solução é bastante diferente. Por quê? Porque existe uma relação de fase, e aí a gente mostra que ela está, sim, sincronizada na soma, né? Não em uma nem em outra, mas na soma, e você veja que a gente vai analisar por que existem esses anéis. Se você olha, compara o vermelho, que é a saída do meu oscilador, com o negro aqui, em preto, tá o oscilador A, o oscilador B, você vai ver que existe uma fase ligeiramente atrasada de um que passa a ser adiantada e do outro que está adiantado passa a ser atrasado. Isso resulta num batimento da soma. Você veja aqui que aqui, nesse caso aqui, ele está
em oposição de fase, aqui ele está perfeitamente em fase. Ele está alinhado com esse pico e aqui ele está alinhado com o buraco. Então, muito elegante esses resultados e a gente consegue, então, criar soluções que vai guiar o sistema. Não é cada oscilador em particular, mas a soma deles que vai guiar o sistema. E aí, natural, a gente acrescenta mais um oscilador, funciona muito bem, então eu consigo obrigar o meu sistema a oscilar numa combinação linear de 3 soluções, está aqui a soma das soluções, o meu oscilador ele vai seguir essas soluções, isso aqui para uma variável, não, já eram as 3 variáveis, não devia ter voltado, porque aqui eu repito, vou acrescentar 4 soluções. E aí você pode continuar a brincadeira, tem um estudante para fazer isso, ele dorme pouco e você pede para ele rodar mais e mais. Mas antes disso eu pedi outra coisa. Eu pedi para ele testar em outros sistemas. Quão universal é essa técnica? Aí ele testou em Lorentz, fazendo esse acoplamento, e está aqui o resultado. Para variável x, por exemplo, eu fiz um acoplamento aditivo em y e z, a variável x, ela não acopla com uma solução, não acopla com a outra solução, ela acopla-se, sim, muito bem com a soma. Então, para a variável x, para a variável y e z, então funciona bem. Hosley, pequena surpresa. Surpresa porque Hosley é um sistema mais simples, eu comentei para vocês no início, que é um sistema que tem apenas um terminal linear, o espectro de frequências tem componentes discretas, então é um sistema que se aproxima muito mais de um oscilador normal. No entanto, você vê que acopla bem em X, acopla bem em Y, demora muito para acoplar em Z. E aí já adianto para vocês que isso funciona, a técnica é boa, mas eu preciso ter mais soluções. Com mais soluções, aí sim, você pede lá para Robson rodar os programas, ele fez muito mais, mas vou apresentar aqui vocês com 10 soluções, eu somo 10 soluções, injeto no meu oscilador, então ele teve bastante trabalho para fazer isso, aqui a soma das soluções, e você tem, então, o sistema seguindo perfeitamente essa solução. E aí você tem a impressão que realmente as variáveis x, y e z, ou nesse sistema aí V1, V2 e I, eles realmente ficam muito melhor sincronizados aqui. A série temporal você não consegue mais distinguir uma diferença entre um sinal e o outro. Nesse gráfico aqui de sincronismo, bastante bom, mas a gente tem que sistematizar e ele fez, então, uma análise. Que dê análise. Está aqui. Então, eu quero comparar a minha solução do meu sistema, a trajetória do meu sistema, do meu oscilador, em relação à minha soma de soluções. Tá certo? E aí a gente mostra, bom, ele fez essas medidas em função do parâmetro de acoplamento, evidentemente eu vou aumentando o acoplamento, elas vão ficando cada vez melhores, mas observe que com o número de soluções, eu vou, então, aumentando aqui o meu acoplamento. 5 minutos, apareceu aqui para mim, então, deixa eu discutir aqui o que é que a gente vai fazer. Em seguida, a gente pode, além de usar essa, deixa eu, agora aqui, não vai dar tempo mesmo falar do último tópico, então deixa eu detalhar aqui o que é que a gente fez. Isso aqui, quem é essa variável x perpendicular? X perpendicular, vocês lembram? Mede a distância entre as trajetórias, mas eu posso fazer uma medida do máximo da separação, né, que me dá uma assinatura da dinâmica local. Naquele ponto ele se separou muito pouco, então é esse máximo que me dá uma informação local, mas eu tenho uma medida dessa média, que me dá uma dinâmica, uma informação da
dinâmica global. Perdão, da dinâmica global. Então, ambas convergem, então, aumentando o número de soluções, eu tenho, então, uma convergência da minha solução para o sinal injetado de uma combinação linear de soluções. Eu realmente adoro esse resultado. E o que é que a gente pode fazer em seguida aí? O que é que Robson está fazendo? Montando, junto com o Wellington, o intelectual teórico da equipe, aí, montando uma maneira de você fazer análise análise teórica desse comportamento. Então, você pode, por exemplo, criar novos grandezas de caracterização, fazendo correlação entre essas funções. Você pode, então, calcular aqui, calculando... Bom, isso é uma equação típica de caracterização da dinâmica de um sistema caótico. Você vai calcular aqui os coeficientes de Lyapunov, aquelas exponenciais. Então, a gente pode fazer isso aqui, mas isso me dá informações mais locais. A gente tentando, como é nosso resultado, você tem um sincronismo global, então seria interessante de desenvolver uma demonstração mais geral. E, evidentemente, você espera aí que isso abra portas de aplicações em criptografia, controle, sistema de controle para sistema com dinâmica não linear. E aí fica, então, a seguinte conjectura, né? A gente precisa, então, de uma maneira geral, mostrar o seguinte: se você tiver, então, para os matemáticos que tiverem interesse, a gente pode tentar mostrar isso, é que se você tiver um sistema não linear descrito por esse fluxo, né, na linguagem mais especializada, então, se você tem uma solução XA, um vetor XA que é solução significa que a derivada de XA é igual a F de XA, para um vetor aí, dimensão N, X1, X2, a priori, se pode ter a dimensão que você quiser, e se você tiver uma equação desse tipo, né, uma dinâmica idêntica descrita por esse mesmo fluxo, e você tem um termo aditivo, onde esse termo aditivo é do tipo XS, onde XS é a minha soma de soluções, né? Eu tenho uma soma de soluções, XS menos X, então o que a gente está afirmando, a conjectura, é que com a número de soluções crescentes, X tende a XS. Então, isso, se for provado matematicamente, seria extremamente elegante. Pronto, o último ponto, eu não vou ter tempo de falar para vocês, seria, deixa eu mencionar que talvez em outra ocasião, ou quem tiver interessado, a gente pode conversar, a gente está desenvolvendo sistemas não lineares. Sistemas não lineares, isso é um trabalhinho do ano passado, onde você controla a estatística. É estatística sob demanda. Qual a estatística que você precisa? Uma estatística normal. Eu lhe dou uma estatística subtérmica, supertérmica, lei de potência, até lei de potência a gente conseguiu mostrar, e com isso você tem um sistema que atende requisitos de alta dimensionalidade, não linearidade, que permitiria, então, você implementar hardware para inteligência artificial. Então, essa é a proposta, fica a provocação e, em outra oportunidade, eu falo disso para você. Não sei o tempo, mas eu não, certamente, vou estourar o tempo, vou simplesmente mencionar aqui equipe, meu barrista aqui, os físicos na pós-graduação, esse é um dos projetos, alguns deles estão colaborando mais diretamente, outros a gente colabora em projetos de outra não linear. Então, essa é uma bela equipe que a gente está contribuindo aí na nossa pós. Então, o elemento aqui que nos une todos é esse programa
de pós-graduação, esse programa absolutamente inédito de pós-graduação de engenharia física, que eu, repito, tenho o prazer de participar. Ok, e com isso eu encerro. Obrigado. Muito obrigado, professor Oriá, foi uma ótima apresentação. A gente selecionou aqui algumas perguntas aí dos participantes do evento. Uma delas é do José Gomes, né? Ele foi feito na plataforma Zoom aqui. Ele fez duas perguntas, na verdade. A primeira delas está relacionada com a introdução que você falou sobre sistemas caóticos e não caóticos. Ele fala, a pergunta dele é como é feita a caracterização desses sistemas não caóticos. E a segunda pergunta já é mais para os resultados que você apresentou com o Robson, que é por que, para Z, a soma do número de soluções tem que ser bem maior. Eu começo a responder a segunda. Isso eu gostaria de saber responder. É a minha transparência, ponto de vista formal. Então, é uma conjectura. Uma conjectura em matemática é alguma coisa que você desconfia que é verdade. Numericamente, a gente mostra que é verdade para diferentes sistemas, mesmo lá para o sistema de Hoxley, a gente mostra que converge, mais lentamente, mas converge. Ele já foi aí para um número grande de osciladores. Em Hoxley, em 20, começa a convergir seriamente. Mas é uma conjectura. A gente não mostra matematicamente de primeiros princípios, a gente mostra numericamente. E, infelizmente, a gente está na pandemia e está todo mundo se coçando para ir para o laboratório para mostrar que funciona experimentalmente também. Agora, do ponto de vista matemático, isso eu acho que é um problema em aberto e estamos abertos a qualquer sugestão. A primeira pergunta tem a ver com como é que a gente caracteriza o sistema, que um sistema é caótico, não é isso? Que ele é regular, você, olhando a série temporal, você vai vendo que ele se repete, ele tem um período, muitos períodos bem definidos, não tem problema nenhum. Agora, se ele tem uma trajetória estranha, como é que eu garanto? Aí eu tenho uma maneira, tem maneiras de caracterizar isso, né? Analisando expoentes de Lyapunov, mostrando que você tem tipicamente 3 expoentes de Lyapunov, se você tem pelo menos um positivo e tal, você pode caracterizar, mas uma maneira mais simples, mais visível para o pessoal de eletrônica, olhando a banda de frequência, fazendo uma análise espectral. Então, se eu olho as frequências da minha série temporal, eu vou ver que, no caso de Lorentz, você tem verdadeiras bandas, então, quando ele está num regime, você pode até falar de graus de não linearidade, dependendo dessas estruturas. No caso de Russell, por exemplo, você tem, se chama... você tem, é um sistema que você diz que ele é coerente, porque tem, mesmo dentro da banda, tem frequências. Então, a resposta é Lyapunov, fontes de Lyapunov que permitem isso, ou de uma maneira bem prática e no laboratório, o sistema experimental, como eu sou um experimental, vou lá, faço uma análise espectral, e se tiver uma banda lá, é um indicador muito forte de um comportamento caótico. Ok. E tem mais uma pergunta dos nossos participantes externos que estão acompanhando pelo YouTube. Eles perguntam qual é a motivação física, foi o Wellington Serafim, qual é a motivação física sobre a soma das soluções A mais B para obter o resultado linear C? De aplicação, veja só, eu estou na unidade aí do cabo, a gente está interessadíssimo em aplicações, etc., mas eu tenho uma formação, eu sou um físico fundamental, eu gosto das coisas fundamentais. Então, a gente tinha uma motivação, e isso é o bonito da pesquisa, né? A gente tinha uma motivação, por que eu vou botar 2 somas de soluções num sistema linear? Isso não funciona, é claro. Então, a motivação era outra. A gente estava estudando outro tipo de sistema, que era procurando estados de quimera. Quimera é uma situação em que você tem soluções que coexistem.
Então, eu teria dois osciladores em estados diferentes, acoplados a um terceiro oscilador, com certas regras que eu não tenho tempo de discutir aqui, e esse sistema ele apresentaria um estado completamente novo da dinâmica desse sistema. Aí a gente chegou nessa solução. O que é que isso sugere? Sugere que eu estou pensando em algumas coisas que posso sugerir, como você tem muitos mais canais de entrada, você pode pensar em criptografia. Tem algumas ideias aqui, não vou adiantar, mas você pode pensar que combinações de vários canais caóticos podem ter uma aplicação em criptografia. Se você obriga seu sistema não linear a ir para uma trajetória particular, que não é uma solução natural dele, isso sugere uma técnica de controle. Então, são resultados recentíssimos, numéricos, mas eu acho que aplicações virão com certeza. Ok, professor Oria, muito obrigado pela excelente palestra que mostra as atividades de pesquisa que estão sendo desenvolvidas na nossa unidade. Agradeço pela sua participação e pela sua disponibilidade. E agora a gente vai passar para essa apresentação, para a primeira sessão de comunicações orais. Ok, obrigado, bom dia a todos. Então, eu vou passar a palavra para o Francisco Torquato, que é um estudante de nosso programa de pós-graduação.